Olá, que bom que você está aqui novamente no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe, que esse conteúdo possa estar sendo uma bênção na sua vida. E eu quero continuar refletindo com você hoje no livro de Eclesiastes. Começamos no capítulo 1 falando qual é o sentido da vida. E hoje eu quero junto com você refletir sobre a realidade do consumismo e da frustração no consumismo. E mais uma vez relembrar qual que é o sentido da vida. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 2? Eclesiastes capítulo 2, no seu início, vai dizer assim a palavra de Deus. Salomão escreve: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Eu concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Então eu decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber, observe isso aqui, eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. E aí Salomão, nessa sequência, ele vai falar que ele não se nega aos olhos de fazer tudo o que deseja. E ele vai realizando cada um desses projetos, porque ele quer saber o que vale a pena, ele tem um desejo incessante por mais. E ele coloca esse desejo como então alvo e começa a consumir desenfreadamente, para tentar descobrir o que vale a pena. E ainda assim descobrir que tudo é fútil, que tudo é vaidade. O consumismo é um problema real, e que também a gente vê no cenário brasileiro. Hoje você tem aí pessoas que são viciadas em consumir cada vez mais. E eu quero trazer uma ideia sobre isso, de, por exemplo, uma pessoa que tem um sapato e vai comprar um outro sapato de uma cor diferente. Mas aí, nessas compras diferentes, essa pessoa tem 20 sapatos beges, porém são beges com detalhes diferentes nesses sapatos. Ou pessoas que compram e consomem coleções e vão comprando coisas que elas não precisam, mas de alguma forma elas querem trazer uma satisfação sobre aquele consumo, que no final, após consumir, não trouxe sentido real pelo qual ela vive. Pessoas que vivem consumindo, consumindo e consumindo. Ainda mais, eu não quero só nesse âmbito do vício falar do consumo, mas o consumo como propósito final, que é o que acontece com muita gente. Quando eu alcançar essa posição, então eu serei. Eu preciso ter para ser. É o que vai dizer a sociedade pós-moderna. Eu preciso ter para ser. Quando na verdade nós precisamos ser, então ter. Precisamos ser. Mas a sociedade fala de ter para ser, de possuir, de consumir cada vez mais, de galgar uma posição pelo que se possui e não pelo que se é, não pela essência, mas pelas posses. Então uma sociedade consumista nos instiga a viver dessa forma também. E Salomão está falando que essa forma não trará para mim e para você satisfação da vida. Mais do que isso, ele está trazendo a reflexão que, além de não trazer satisfação, além de ser futilidade, isso vai te trazer frustração. Quer ver onde a gente vai ver essa frustração? No capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer: Por isso eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, é correr atrás de vento. Eu desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Então a gente vai ver que tudo aquilo que a gente constrói nessa vida, tudo que a gente coloca como tesouro aqui e consome e corre atrás, não tem valor algum. E essa reflexão que Salomão está trazendo. E caminhando no final dessa sua reflexão, ele vai dizer lá no versículo 24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso vem da mão de Deus. Versículo 26, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, de fato, para a nossa vida, amado,
Felicidade, conhecimento, sabedoria vai vir da mão de Deus. É um presente, é uma graça que vem do alto. Não é algo que vem daquilo que construímos. Não é algo que se pode obter daquilo que se busca. Mas na reflexão real da sua vida, no sentido daquilo que você precisa, a sua alma precisa de Deus. A sua alma precisa descansar. Não é a proposta de Jesus? Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vou te aliviar. Eu dou descanso para a sua alma. Jesus te promete vida abundante. Jesus te promete uma vida com propósito nele, a partir dele. E eu quero ainda nessa reflexão, falando sobre essa vida que faz sentido na presença de Deus, porque é Ele quem vai trazer essa felicidade real que o consumo do mundo não vai te trazer. Eu quero dizer para você que talvez está vendo esse vídeo e ainda não conhece Jesus. Esse mundo está pregando para você viver os prazeres e os deleites dele, consumir isso. Mas o que a sua alma precisa é de se entregar a Jesus, porque você é pecador. E o seu pecado cobra mais caro do que você pode pagar. O seu pecado te separa de Deus, o seu pecado te condena diante de Deus, e o seu pecado resulta na sua morte. E essa morte, condenação eterna. Mas Jesus te oferece vida, e vida para a eternidade, vida plena na sua presença aqui e vida eterna nos céus com Ele. Esse é o sentido da vida, como dissemos no nosso primeiro vídeo. E esse é o presente de vida que Jesus tem para você. Salomão vai falar que de fato da mão de Deus vai vir a felicidade, vai vir a sabedoria, vai vir o conhecimento e vai vir o contentamento com as coisas simples dessa vida, que é comer, beber e ter prazer no seu trabalho. Então, refletindo mais uma vez no capítulo 2, não importa o quanto você consuma, não importa o quanto você ascenda nessa vida, o quanto você cresça, o quanto você substitui as suas compras, ou o quanto as suas compras se tornam mais caras, o quanto você consome mais, o que importa de verdade nessa vida é quem está reinando no seu coração. É qual é o propósito e sentido da sua vida. Falamos sobre isso no capítulo 1 e no capítulo 2 eu quero te dizer que se Jesus não for o sentido da sua vida será frustrada. Sua vida será realmente correr atrás do vento, que é o que Salomão está dizendo. Consumir e não se ver satisfeito. Porque satisfação é ter a Cristo. Porque plenitude de vida é viver em Jesus. Porque plenitude de vida é viver os propósitos de Jesus na minha vida. Sobre ser um cristão é exatamente a reflexão em Eclesiastes eu posso viver, mas eu vivo de verdade em Jesus. Porque viver por viver é vaidade, mas viver por Jesus é uma vida com propósito eterno. É uma vida abundante, é uma vida feliz. O que Deus oferta para você hoje é para de correr atrás do vento. Para de viver pelos desejos terrenos. E eu quero que você leia Eclesiastes 2 e reflita sobre isso. Quem está dizendo que não vale a pena é Salomão, porque ele foi ver se vale a pena. E no final o que ele vai dizer é: desprezei a vida. Desprezei essa busca incessante da vida, porque o prazer da vida se encontra em Deus. Se encontra naquilo que Deus nos dá. E Deus nos deu seu Filho, para que todo aquele nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Viva em Jesus, viva para Jesus, e a sua vida terá real propósito. Que Deus te abençoe. Ao final desse vídeo, veja a nossa descrição, vou deixar uma música aqui para você ouvir. E a recomendação do livro é o próprio livro de Eclesiastes. Leia o livro de Eclesiastes novamente. Se você leu na primeira recomendação, leia novamente os 12 capítulos e adquira cada vez mais sabedoria para a sua vida. Que Deus te abençoe.